Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje iremos tratar do objeto do conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, certo? Espero que tenham um bom proveito. Vamos lá, roda a vinheta. Então pessoal, como combinamos, relação métrica no triângulo retângulo. Esse é o objeto do conhecimento a ser tratado. O que nós entendemos por relação métrica no triângulo retângulo? Relação métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Para definir essas relações, é importante conhecer esses segmentos, certo? Portanto, os elementos do triângulo retângulo, vamos lá a eles. Na figura a seguir, é um triângulo retângulo ABC, cujo ângulo reto é o ângulo A e cortado pela altura AD. Observe aqui o triângulo, né, que é um triângulo retângulo. Como falei, a altura AD, que é representada também pela letra H. E temos aqui essas letras, né, A, B, C, certo? Que estabelece aqui as medidas e também tem o nome, né, dessas medidas. E M, N, né? Nós temos aqui também que recebe nomes nesse triângulo retângulo. Portanto, a letra A é a medida da hipotenusa, né? Que aqui é onde está aqui a medida da hipotenusa. A letra B e C são as medidas dos catetos, né? Então aqui nós temos o B e a letra C, são essas medidas. Enquanto isso, a letra H é a medida da altura do triângulo retângulo. Então, a medida H aqui nós chamamos a medida da altura do triângulo retângulo. A letra N é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, a letra N está aqui, é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Já a letra M é uma projeção do cateto BA sobre a hipotenusa, que é a medida A, certo? Vamos então à nossa primeira relação métrica. A nossa primeira relação métrica aqui que a gente vai estar explorando é o Teorema de Pitágoras. Que vem a ser o Teorema de Pitágoras. É o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ele é válido para todos os triângulos retângulos e pode ser escrito da seguinte maneira: a essa modelagem matemática aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Vamos a um exemplo? Como é que nós utilizamos isso aqui? Qual é a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 20 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros? Ou seja, queremos saber a medida da diagonal. Vamos pegar aqui e visualizar essa situação escrevendo aqui um retângulo, essa figurinha aqui. Tenho aqui o lado maior, que mede 20, o lado menor, que mede 10, e tenho a diagonal A, né? O que nós estamos querendo saber é a medida dessa diagonal. Como resolver isso aqui? Basta estabelecer o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como eu quero encontrar aqui a medida da hipotenusa, vai ficar ao quadrado, substitui aqui os catetos, né? Observe que essa medida aqui e essa medida aqui, quando formam um ângulo reto, né, os segmentos do triângulo retângulo que formam um ângulo reto, eles são os catetos. E o segmento, né, maior que temos, que é a hipotenusa. Então, 20 ao quadrado, né, 10 ao quadrado também, porque está tudo ao quadrado, certo? E 20 ao quadrado dá 400, 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que dá 100. A ao quadrado é o mesmo que 400 mais 100, onde A ao quadrado é igual a 500.
Transformando o expoente em índice, vai ficar igual a raiz quadrada de 500, onde A é igual a aproximadamente 22,36 centímetros. Certo, pessoal? Na segunda relação métrica, nós temos o seguinte. A hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa, ou seja, se eu tenho as projeções e quero achar a hipotenusa, basta somar as projeções que irei encontrar a hipotenusa. Então, exemplo aqui. Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Dessa figura, né? Nós temos aqui a medida das projeções. Como eu falei a vocês, se eu quero achar o valor de y, basta somar, certo? É o que nós iremos fazer aqui, ó, pegando a formulinha lá em cima e exercitando ela. Onde nós pegamos y, substitui o a, 9 substitui m e n é substituído por 3, que são as projeções. Então, somando aqui 9 mais 3, vamos encontrar y igual a 12. Logo de imediato, x é o valor de x, que é a medida de um cateto que nós temos aqui. Ó. A medida desse cateto, eu vou estar pegando aqui o cateto ao quadrado, a hipotenusa vezes a projeção. Eu já tenho essas medidas, né? X ao quadrado. Tem a hipotenusa que mede 2, a projeção que mede 3, a projeção de n. Então, x ao quadrado é 12 vezes 3, que dá 36. X ao quadrado é igual a 36. Transformando o expoente em índice, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 36, onde x é igual a 6. Pois bem, então, vamos à terceira relação métrica, né? A terceira relação métrica do triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Matematicamente fica assim, o quadrado da altura é igual ao produto, né, da soma de suas projeções. Então, da hipotenusa mais é da altura, o quadrado da altura. Certo, pessoal? Exemplo, um triângulo cujas projeções dos catetos sobre a hipotenusa mede 10 e 40 centímetros. Tem que a altura. Então, se você quer saber a altura, você vai estar estabelecendo essa terceira relação aqui. Estabelecendo essa terceira relação, que a altura ao quadrado é igual o produto das projeções. Então, se não tem uma altura, tem aqui a medida das projeções, vai ficar 10 vezes 40, onde a altura ao quadrado é igual a 400. Transformando o expoente em índice também, você vê que esse radical a gente utiliza sempre, né? Toda vez que tem um expoente ao quadrado aqui, vai ficar h igual a raiz quadrada de 400, que onde h é igual a 20 centímetros. Então, a medida da altura vale 20 centímetros. Um triângulo dessa natureza. Quarta relação métrica do triângulo retângulo, nós temos aqui, é usada para descobrir a medida de um cateto quando as medidas de sua projeção sobre a hipotenusa é a própria hipotenusa, né, são conhecidas. Por exemplo, eu tenho aqui o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção n. Tem aqui o quadrado do cateto B é igual a hipotenusa vezes a projeção n. Vamos aqui pegar um exemplo para exercitar essa ideia. Sabendo que a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 16 centímetros e que um de suas projeções mede 4 centímetros, calcule a medida do cateto adjacente a essa projeção. Então, pessoal, calculando, nós vamos começar pegando essa primeira aqui, né? O quadrado de C é igual a vezes m, ou seja, a hipotenusa vezes a projeção m, onde C ao quadrado é igual a 16 vezes 4.
Observando também o expoente índice, vai ficar assim. C igual a raiz quadrada de 64, onde C é igual a 8 centímetros, né? Então, aí encontrado a medida dessa projeção, a medida do cateto, aliás, né? O cateto adjacente a essa projeção, mede 8 centímetros, certo? Quinta e última relação métrica do triângulo retângulo. O que ela nos diz? O produto entre a hipotenusa e a altura de um triângulo retângulo é sempre igual ao produto entre as medidas de seus catetos, certo? Então, como é que isso acontece? A hipotenusa vezes a altura, ou seja, A vezes H, é igual o produto dos catetos, ou seja, B vezes C. Vamos exercitar isso aqui? Qual é a área de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas? 10, 8 e 6 centímetros. Só lembrando aqui um detalhe, e quando estabelece lá para vocês 3 medidas de um triângulo, logo a maior é a medida da hipotenusa. A maior medida, melhor falando, né? Então, pegando essa modelagem matemática aqui, transcrevendo aqui, vamos estar substituindo a hipotenusa, que é 10, vezes o H, né, que é a medida da altura que nós não temos, e vezes os catetos aqui, 8 vezes 6. Então, logo, 10 vezes H dá 10H, 8 vezes 6 dá 48, onde H é igual a 48, né? Como 10 está multiplicando, passa dividindo 48, onde H é igual a 4,8 centímetros. Bom, encontramos aqui a medida da altura. Mas o que a questão pede? A questão pede a área do triângulo. O que é a área do triângulo? O que nós compreendemos por área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Bom, quem é a base? A base é a maior medida que nós temos aqui, que é 10. Então, vai ficar assim, a área é igual a 10 vezes 4,8, que é a altura, dividido por 2. A área é igual a 10 vezes 4,8, dá 48, dividido por 2, onde a área do triângulo é de 24 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, é isso. Relação métrica no triângulo retângulo, nós temos essas 5 relações métricas, certo? Então, pessoal, foram essas 5 relações métricas no triângulo retângulo que trabalhamos com vocês. Vão lá, curtam, certo? Se inscreva no canal, ajude o nosso projeto. Um abraço.